Gente, hoje vamos começar repetindo, pelo menos aproximadamente, uma frase que ficou famosa na boca do ex-imperador romano Júlio César. Certa feita ele disse: "Não basta ser honesta se referindo à mulher dele, tem que parecer honesta." No Brasil, nós podemos mudar um pouco essa regra que durante tantos anos vingou como se fosse uma grande verdade. Para a gente aqui, para o povo tupiniquim, o mais correto ou mais prático seria eventualmente dizer: não precisa ser honesto, basta parecer ser honesto que está tudo bem. E eu vou falar isso, gente, em relação ao tema, o único tema do Forma de Curva de hoje, que diz respeito à confusão, à enganação que estão fazendo a partir de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, colocando a queda da participação de todos os salários pagos em relação ao PIB nos últimos 5 anos. Sim, caiu, mas teve motivos bem estrambólicos que eu vou mostrar para vocês. E depois de 2021 para 2022, essa participação da massa salarial no PIB subiu, e isso nem o IBGE, muito menos qualquer outro veículo de imprensa, foi realmente procurar e mostrar a verdade dos fatos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, olha só as manchetes sobre esse assunto que surgiram no dia de hoje. Do IBGE, da Agência Brasil, participação dos salários no PIB caiu 12% em 5 anos. O Globo, salários perdem espaço na economia e caem para menos de 40% do PIB, menor nível em 19 anos. R7, correlação PIB-salário, recua 12% em 5 anos, entenda. Depois, site Seu Dinheiro. Por que a participação dos salários no PIB está no nível mais baixo em 16 anos? Jovem Pan, participação dos salários no PIB do Brasil cai 12% e atinge pior resultado, diz IBGE. Depois ainda o Cafezinho. Participação dos salários no PIB despencou desde o golpe contra Dilma. Vamos pegar ainda Contec Brasil. Salários perdem espaço na economia e caem para menos de 40% do PIB, menor nível em 19 anos. Tá, agora vamos começar a falar a verdade. O que está acontecendo? Vamos pegar só um destaque para ver qual é os argumentos que está sendo usado. Vamos pegar o dado primário, que é a informação da Empresa Brasileira de Comunicações, a EBC, Agência Brasil. Eu vou reproduzir aqui só o primeiro parágrafo dessa matéria e aí nós já vamos chegar a averiguar a verdade dos fatos. Olha só. A participação dos salários dos trabalhadores no Brasil no Produto Interno Bruto caiu 12% em 5 anos e chegou ao pior resultado em 16 anos. Este percentual vem caindo desde 2016, quando atingiu o pico de 35,5% do PIB. Em 2021, os salários despencaram para 31% do PIB. Será que isso é verdade? Já vou dizer o seguinte, gente, olha só a distorção. O IBGE já tem dados fechados não só de 2021. Por que estaria lançando informações como ponto final 2021 se 2022 já está prontinho? Tem massa salarial calculada pelo IBGE e tem o PIB também calculado pelo IBGE. Por que não fez essa comparação? Porque o indicador melhorou. E por que melhorou e por que piorou antes? É isso que nós vamos ver. Eu vou mostrar um gráficozinho para vocês agora que vai começar a elucidar o que está acontecendo. Então, olha só, gente, nessa ilustração que eu estou mostrando para vocês, tem de 2012 a 2022, primeiro a evolução da massa salarial no Brasil, que são as barras azuis, as vermelhas é o crescimento ou a evolução do PIB, porque nem sempre foi crescimento, teve quedas bastante pronunciadas, depois nós vamos ver, e finalmente aquela linha verde que está acima é a participação da massa salarial no PIB brasileiro. Então, olha só o que aconteceu. Em 2012, essa relação estava em 32,2%, e realmente com aquele milagre econômico diante de um cenário internacional muito favorável, isso acabou chegando ao patamar de 33,99% em 2015.
2016, 2017, como nós sabemos, foi um período de recessão. E aí o que aconteceu? Caiu naquele momento o PIB brasileiro mais do que a massa salarial e por isso chegou a 35,83% e esse percentual depois recuou para 35,08% em 2017, recuperou em 2018, 2019, mas aí aconteceu uma grande encrenca em 2020. O que foi? A pandemia. Não foi a pandemia em si, mas as decisões tomadas por conta da pandemia que geram consequências. Vamos lembrar do Fica em Casa? O Fica em Casa simplesmente tirou grande parte das pessoas que moram em cidades do seu trabalho do dia a dia. Alguns foram demitidos, até que no emprego formal a queda da empregabilidade não foi tanta, mas o fundamental é que, trabalhando menos horas, isso foi um acerto feito, o salário diminui. Aí, o que aconteceu? A participação de 2019 para 2020 caiu de 35,85%, lembrando da massa salarial em relação à riqueza brasileira, para 32,41%. Houve sim muita demissão, não no emprego formal, mas no informal. E aí chega 2021 parcialmente, 2022 totalmente, começa um período de recuperação. Em 2020, só lembrando, o Produto Interno Bruto brasileiro caiu 3,28% segundo o IBGE. A queda da massa salarial naquele ano foi de 9,8%, em função daquilo que nós falamos, do Fica em Casa. Já 2021 ocorreu o quê? Um crescimento, uma reversão dessa recessão de 2020, protagonizada por decisões autoritárias, fazendo o chamado efeito em V que Paulo Guedes fazia. Então, 2020 o PIB caiu 3,28%, 2021 cresceu 4,76%. Mas aí, será que o efeito das empresas e dos empregos é uma coisa instantânea? Nada disso. Os negócios começaram a reagir e as empresas começaram a gradativamente contratar mais, formal ou informalmente. Isso não parte de uma hora para outra, é uma dinâmica gradativa. Nessa graduação, o que acontece? É um monte de gente procurando trabalho para uma oferta de emprego ainda um tanto quanto limitada, especialmente nos primeiros meses, no primeiro semestre, vamos dizer assim, de 2021. E em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, que manteve por mais tempo o isolamento social, essa restrição ao livre ir e vir se prorrogou praticamente até o final daquele ano. Aí houve um aumento do emprego, sim, mas uma queda da massa salarial de 0,23% em termos reais. Isso começou a se recuperar e é aí que o IBGE tira o dado do seu estudo, sendo que ele já existe, já está consolidado. Em 2022 começou uma forte recuperação, ainda sob o governo de Jair Bolsonaro, de 8,39% da massa salarial frente a um PIB de 3%, ou seja, os salários cresceram 5 pontos percentuais acima do PIB. E aí, chegando em 2021, pelos dados que eu peguei do próprio IBGE, a relação da massa salarial sobre PIB era de 29,57%, o mais baixo em função dos problemas criados no ano anterior, do isolamento social 2020 e parte de 2021, e pulou praticamente 2 pontos percentuais para 31,31%, e isso eles escondem. Escondem que no ano retrasado essa relação estava em recuperação. E aí eles começam a dizer argumentos que, por exemplo, o Cafezinho, aquele site da internet, coloca que a culpa do problema não foi só da pandemia, mas sim das reformas trabalhistas que tiraram o direito dos trabalhadores. E aí eu vou lembrar o seguinte: os trabalhadores também são pessoas, não são um ser abstrato, cada um tem uma vida, tem uma alma, tem uma família, tem uma vontade de viver. E eu garanto para vocês que se tirou direito dos trabalhadores, deu mais direito à pessoa que está por trás do trabalhador. E é isso que muitas pessoas tentam não enxergar, e é isso que as pessoas religiosamente políticas estão ocultando nesse momento, com o claro objetivo de quê? Desvalorizar o governo anterior, sim,
merece críticas, todos os governos merecem críticas, mas para enaltecer ou minimizar os eventuais fracassos do atual. Gente, não é assim que se faz política, especialmente com informações, especialmente escondendo ou distorcendo a verdade. Então, aquela informação de 2021 é falsa? Não, não é falsa, mas existe, em primeiro lugar, uma informação mais recente do ano seguinte, 2022, que coloca já um intenso processo de recuperação dos salários em relação ao PIB, e isso não foi falado. Essa notícia, ou esse estudo do IBGE, foi se implantado exatamente para ter ganhos políticos muito, mas muito inconsistentes, para não falar discordantes em relação à realidade. Para se ter uma ideia, voltando agora a 2020, que eu achei um ano brilhante em termos de condução de política econômica, mesmo provocando aquele déficit fantástico, mas isso aí foi por conta da emergencialidade da época. Naquele ano houve uma queda, falência de 1,39% de empresas que contratavam no mercado formal trabalhadores. O emprego caiu um pouco menos, 1,03%. Vamos pegar a crise daquela ex-presidenta que, segundo alguns falam, tomou um golpe provocada por suprema irresponsabilidade no trato das contas públicas. Em 2015, a queda do emprego formal foi de 3,05%, 2016, 4,16%. Aí chega em 2020 para 2021, uma quedinha de 1%. Poxa, frente a uma pandemia mundial que não podia ser evitada em tese, em relação a uma crise brasileira que tinha todos os instrumentos para ser evitada, era só ter responsabilidade fiscal, quem que está com mais razão ou com menos razão nesse momento? Mas não é isso que nós estamos discutindo. O tema em foco do Fora de Curva de hoje, que já está encerrando, então não se esqueça do like, do compartilhamento do vídeo. E quem é novo, quem está assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Olha só, gente, para concluir mesmo, criar uma construção tanto quanto ingênua para enganar a trouxa, para enganar os próprios brasileiros. O IBGE não poderia, ou não deveria, pelo menos, pegar informações manipuladas de forma tão vergonhosa só para provar um ponto de vista que não tem convergência com a realidade já comprovada ao redor do mundo. Isso aí é uma desculpa para voltarem a regulamentar o mercado de trabalho, mas baseada em fatos falsos ou pelo menos falácias. Gente, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que deve servir de alerta para desconfiar não só da imprensa oficial, mas de toda a imprensa. Na verdade, sempre é bom analisar visões alternativas sobre tudo e todos. Então ficamos por aí, não se esqueça, de novo, vou insistir nessa tecla, do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal!